E hoje aqui no canal eu falo sobre o roteirista de quadrinhos Harvey Pekar, sobre a geração beat e o rock nacional feito no Brasil nos anos 80. Será que tudo isso tem a ver? Você vai ver que tem, espera aí. Bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros, e o destaque de hoje, os beats, com o roteiro de Harvey Pekar. Não só de Harvey Pekar, tem vários roteiristas, vários desenhistas, mas esse talvez seja o único livro, a única graphic novel do Harvey Pekar publicado aqui no Brasil. Já a gente vai falar desse cara que é uma figurinha carimbada da graphic novel norte-americana. Grande figura e fez muita coisa legal. Já a gente fala sobre ele, a gente vai falar sobre os beats, mas antes de falar sobre os beats eu tenho que falar um pouco sobre quem me apresentou a esses escritores. E foi um cara que foi um grande poeta também aqui no Brasil, o Cazuza. Cazuza era um grande fã da geração beat, era um grande fã de literatura. Na verdade ele acabou me apresentando muitos escritores aí nas entrelinhas ou até nas suas músicas ali nos anos 80. Eu ouvia muito o Cazuza e estava sempre atento nas suas entrevistas, nas letras, o que ele dizia nas letras. Era um grande fã de Clarice Lispector, de Drummond, de Vinícius de Moraes e desses escritores, né, principalmente Jack Kerouac. Já no Exagerado, que é o seu disco de 1985, ele tinha a música ali Só as Mães São Felizes, que é uma frase do Jack Kerouac, e nessa música ele fala de Allen Ginsberg. Ele cita uma outra frase do Kerouac, né, você nunca quis ver a face de Deus, que é uma frase que o Kerouac disse numa entrevista também, que ele buscava a face de Deus. E o Cazuza era muito fã desses caras, e nesse segundo disco aqui foi a gota d'água para eu realmente começar a ir atrás aí dessa geração. Tem um texto aqui: minha vida que não me ama, minha amada que nunca vai me amar, seduz as duas, Kerouac. Quando eu li isso aqui na contracapa desse disco do Cazuza, eu falei, não, preciso conhecer esse tal de Jack Kerouac. E daí acabei conhecendo todos esses escritores beats que eu adoro até hoje. Bom, comecei a ir atrás dos livros nos anos 80, não tinha muita coisa publicada aqui no Brasil. O primeiro livro que eu fui ler foi essa apresentação aqui, né, da Primeiros Passos da Brasiliense, que é um livro, o que é a geração beat, onde você vai ter um texto curto aqui apresentando quem são os escritores e a importância dessa geração. Outro livro também que eu tenho, que é o Geração Beat, uma antologia que traz alguns textos de vários escritores dessa geração. Esse livro acho que ele nunca foi reeditado aqui no Brasil, ele é de 1968, é um livro muito legal. E tem também aqui, esse também aqui dos anos 80, é um livro de ensaios, A Alma Beat, que traz vários escritores, vários autores aqui que tiveram muita influência dessa geração. O Bivar, o Cláudio Villa, o Eduardo Bueno, que foi o cara que traduziu aí a primeira tradução do On The Road, foi feita pelo Eduardo Bueno, sensacional. Leonardo Frois, Pepe Escobar, Reinaldo Moraes e Roberto Mugiati. Esse livro também me apresentou aí de uma maneira muito legal a Beat Generation. E o que é a Beat Generation? Daí tem mais um livrinho aqui, esse você encontra aí nas bancas de jornais, uma publicação da LPM também, texto do Cláudio Villa, Geração Beat. Aqui ele já na capa, ele já vai dizer um pouco do que é essa geração. Grupo de poetas, prosadores e artistas norte-americanos que estrearam na década de 50 com grande impacto e circulação e ficaram conhecidos pela ousadia e pelo caráter inovador de suas obras. É isso. E daí então a gente chega no destaque de hoje, que é os Beats aí, esse livro que traz roteiro de Harvey Pekar e vai falar dessa geração de uma maneira muito legal, muito divertida para você que gosta de quadrinhos. Aqui a gente vai encontrar desde Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, até outros poetas e artistas dessa geração, Gregory Corso, Robert Duncan, Philip Wallen, Michael McClure. Tudo, cada capítulo aqui tem a história, um trecho talvez até que marca muito a vida de alguns escritores. A gente vai ter uma sessão aqui dedicada às mulheres. A gente tem um quadrinho aqui da Daiane de Prima, que também foi super importante. Inclusive eu tenho um livro dela aqui, muito legal também. Então a gente vai ter também uma sessão aqui com as mulheres da Beat Generation, que às vezes não aparecem muito nas obras, né? Mas também foram muito importantes aí nessa geração. Porque o que essa geração
eles tinham ali em comum, né? Na verdade, a geração Beat ela não foi uma geração só de intelectuais criada dentro de universidades ali. Esse movimento não foi um movimento pensado de uma maneira a mudar os caminhos, os rumos da escrita norte-americana. A gente tem aqui pessoas realmente que conheciam muito de literatura, mas eram jovens ali na década de 40 e 50 que estavam a fim de viver a vida, de experimentar, né? Naquele pós-guerra dos Estados Unidos ali. Você passava da adolescência já para uma vida adulta, já séria, né? E esses caras não, eles eram mais boêmios. Então os Beats eles tinham muito essa coisa de descobrir, de experimentar, de fazer as viagens, tanto as viagens pelo território de costa a costa ali, para conhecer pessoas e lugares, como uma viagem interior, né? Então você vai ter aí pessoas que se reúnem, poetas, escritores, pintores, fotógrafos, pessoas que se reúnem com muita coisa em comum. O jazz é uma coisa que eles tinham muito em comum, né? Inclusive essa coisa da beat, né? Que é a batida. O Kerouac ele vai definir a palavra como batida, como beatitude, né? Essa coisa de se santificar, né? De quando você escreve ou quando você realmente vive a vida a fundo. Então tem esse sentido também. Mas eles tinham muito em comum essa coisa da música, de resgatar a poesia oral, né? Que era uma coisa que eles resgatam muito bem ali nessa geração, essa coisa de a palavra, além de você ter um sentido no texto, você ter uma sonoridade, né? O Kerouac buscava muito isso. Eles usam muito o jazz, né? Como influência nessa forma de escrever. E tem ali a sementinha do que veio a ser a contracultura nos Estados Unidos, todos aqueles movimentos, né? Eles foram os primeiros a fazer experiências com drogas, a buscar uma certa liberdade sexual, essa coisa também da experiência com as religiões, né? O Gary Snyder, ele era um cara que ele estudou muito budismo, o próprio Kerouac foi muito influenciado por isso. Então eles tinham essa forma de religiosidade que era uma coisa mais experimental, mais aberta também. Então a geração Beat ela tem tudo isso, e tudo isso não só Harvey Pekar, mas esses outros roteiristas e desenhistas, eles conseguem trazer aqui nesses quadrinhos. Então fica exposto isso aqui de uma maneira muito legal, assim, muito divertida e muito bonita, né? A arte aqui é muito bacana, vale a pena. Esse livro ele foi lançado em 2010, ano que o Harvey Pekar faleceu. Aqui no Brasil foi lançado em 2010. E o Harvey Pekar é um cara que também vale a pena aí você conhecer. Durante anos ele publicou aquela revista American Splendor, que infelizmente não foi publicada aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o filme Anti-Herói Americano, que quem faz o papel do Harvey Pekar é o Paul Giamatti, que faz muito bem o papel dele. E é um filme também muito bacana para você conhecer a obra aí do Harvey Pekar, porque esse filme ele também faz uma mistura de quadrinhos com a vida real, né? A gente vai conhecer esses personagens, porque o Harvey Pekar ele começa a fazer roteiros influenciado pelo Robert Crumb. O Crumb era muito amigo do Pekar, né? Numa época da vida deles ali em que eles viviam em feiras procurando discos de jazz. Eles acabaram se conhecendo, e o Crumb, quando começa a se destacar como desenhista, chama a atenção do Harvey Pekar, que não sabia desenhar nada, mas falou, pô, isso é legal, eu queria fazer isso. E ele encontra uma maneira. Ele era arquivista no hospital público, e era um cara meio ranzinza, era um cara meio emburrado, e ele começa a encontrar um jeito ali de colocar a vida dele nos quadrinhos, fazendo os roteiros das coisas que aconteciam na vida dele, dos seus vizinhos, as pessoas que trabalhavam com ele eram figuras, já eram cartoons prontos assim. Então ele começa a fazer essa revista American Splendor, e começa a publicar essas revistas, né? E o Crumb dá uma força para ele, apresenta outros desenhistas para ele, ele banca essa revista durante anos. E começa até a chamar a atenção ali no underground americano.
e isso vai culminar no Harvey Pekar participando dos programas do David Letterman. O David Letterman vai chamar o cara para dar uma entrevista, vai achar o cara sensacional, né? Aquela figura meio estranha, meio agressiva até, e vai começar a convidar ele várias vezes para ir no programa. Só que chega uma hora que o Pekar fala: meu, esse cara tá querendo se aproveitar de mim, eu não tô vendendo, não tá fazendo eu vender mais revistas com as minhas aparições no programa dele. Eles acabam brigando no ar. Inclusive isso você encontra no YouTube aí, essas entrevistas. São sensacionais. E era uma figura assim, era uma figura bem diferente e com muito talento, assim, porque os quadrinhos dele são sensacionais. É uma pena realmente que não tenham publicado mais nada dele aqui, mas vale a pena. Fica aí a dica então dos Beats. Aqui então você vai entrar em contato com a Beats Generation, se você não conhece a fundo aí esses escritores, esses artistas. Aqui é um bom lugar para você ter um primeiro contato com esses artistas, e vai entrar em contato também aí com vários desenhistas e com o Harvey Pekar, né? Essa figura lendária aí dos quadrinhos americanos. Sensacional, essa é a minha dica então aqui essa semana no canal O Marcador. Esse livro tá em catálogo, vale a pena procurar aí, e dê também você aí as suas dicas aí do outro lado. Deixe seus pitacos literários aqui nos comentários. Não esqueça de curtir aí os nossos vídeos, já tem bons vídeos aqui. E siga o canal, apresente para os amigos. A gente vai estar por aqui falando sobre literatura toda semana, tá certo? Agradeço mais uma vez a sua presença e a gente se fala. Até!